Gente, não se esqueça, live todo santo dia na Twitch a partir das 9 da noite. Vire membro aí do canal também, pra se você quiser ter acesso aos reacts de anime. E também se inscreva no canal de games no Moreno Joga, que está embaixo na descrição. Combinados? Até lá. Mahito e a sua personalidade de um serial killer. Lembrando que isso aqui vai ter spoiler do anime de Jujutsu Kaisen, certo? Vocês estão avisados? Só bora. Nossa, eu esqueci de ler a frase, eu sempre leio a frase é importante. Qualquer um pode ficar com raiva, isso é fácil, mas ficar com raiva da pessoa certa e na medida certa e no momento certo para o propósito certo e da maneira certa, isso não está ao alcance de todos e não é fácil. Aristóteles. E lá vai o Moreno filosofar de novo usando K-pop. Tem uma música do BTS chamada UGH, onde basicamente o resumo da música é: mano, a raiva nem sempre ela é errada, é ruim, sabe? O problema é quando você usa a raiva ou alimenta a raiva pra causar maldade no mundo, pra pessoas, pra governos, pra sociedade em si. Não sei porque eu lendo essa frase eu lembrei da música do BTS e eu só quis falar que foda-se espalhar a palavra dos santos BTS no YouTube. É isso, vamos lá. Eu sou Rafael, psicólogo, e o personagem de hoje é literalmente a força do ódio. Vamos falar de Mahito. Tem spoiler do anime, não tem do mangá? Vamos lá. Maldições vêm nas emoções negativas dos seres humanos. Emoções que são importantes para mostrar que pode ter algo de errado com a gente. As emoções negativas não desaparecem se você não as reconhecê-las. Ou seja, elas ficam enraizadas na sua mente e pode causar ali um dano a você ou causar um dano aos outros também. Afinal, você pode descontar nas outras pessoas. Eu acabei de falar isso, velho. Dessa forma de ódio, de humano para humano. E talvez isso explique o tanto que esse personagem é perverso. Nada supera esse ódio. O ódio eu acabei de falar sobre isso. Humanos é inigualável. Eu tenho certeza que o maior ódio que você já sentiu na sua vida provavelmente foi por outro ser humano. Isso explica porque o Mahito é a maldição mais perversa. Jogo, Sukuna, Hanami, todos são perversos também, mas cada um de uma forma diferente. Mas a do Mahito é insuperável. A gente pode colocar o Mahito como um paralelo do Itadori. Enquanto o Itadori tem essa espécie de complexo de herói, que eu vou falar no vídeo dele, o Mahito não tá nem aí pras pessoas. Ele também ali é uma antítese do Gojo, já que os dois exalam confiança, só que cada um ali lida de uma forma diferente com isso. Porque curiosamente, apesar de tudo, apesar de muitos odiarem ele, e eu me incluo nisso, o Mahito é bastante carismático. Mas com certeza, se eu conhecesse ele na época, ele entraria ali dos 5 maiores psicopatas dos animes. Porque a personalidade dele, a filosofia, o poder dele é complicado. Tudo isso somado, torna ele um personagem extremamente perverso. Tanto que a filosofia de vida do Mahito, sua maneira de pensar é muito similar como de alguns serial killers. Geralmente são pessoas insensíveis, hedonistas, de imaturidade emocional bem acentuada e com muita habilidade para racionalizar o seu comportamento, de modo que esse comportamento pareça correto e sensato. Mahito é a própria personificação do mal dos humanos. O ódio é um sentimento importante pra gente. Ele é um sentimento de ameaça percebida. São tentativas de se distrair de sentimentos como impotência, injustiça, inadequação, vergonha. O ódio é importante, por exemplo, para que a gente faça alguma coisa. Em alguns momentos ele pode salvar a sua vida ou salvar a vida de outros. Ou seja, ele move você para a ação. Ele tem um fundamento. Só que isso é claro em momentos específicos. Cultivar esse sentimento na maior parte do tempo vai fazer mal para você. Quanto mais ele fala sobre o Mahito e sobre a força do ódio, mais eu penso na música do BTS, velho. Que porra é essa? Meu Deus. Então, ô Elfo, eu fechei a fila de pedidos por hoje já, mano. Mas amanhã eu começo a live com reacts, tá? A tendência é que eu abra a live lá pra 8h da noite, tá? Mas no mais tardar, 9 horas estarei aqui, ok? E aí você pode fazer seu pedido, é porque eu por hoje já fechei. E aí, Naruto, como é que você tá, velho? Mano, e outro detalhe que eu vou falar aberto, eu vou falar logo. Eu pensei nisso aqui, eu ia falar no final, mas já que eu pausei, vou aproveitar e falar também. Eu não tinha percebido todo esse cuidado que o autor de Jujutsu, eu não lembro o autor de Jujutsu, tá? Sou péssimo com nomes. Eu não tinha percebido o cuidado que ele teve pra transformar realmente esse sentimento dos seres humanos, a força do ódio que tá inerente nos seres humanos, pra dentro da personalidade do Mahito.
eu não tinha percebido antes. E, tipo, tá muito óbvio na minha... Tá muito óbvio, velho. Desde a primeira aparição dele era muito óbvio e eu não tinha percebido. É meio complicado analisar esse personagem porque ele não é um ser humano. Ele é uma maldição, então vai ter questões ali que fogem do padrão. Só que a essência de pensamento dele é humana. As atitudes, a forma de pensar, a forma de se questionar é muito parecida com a de um humano. Então assim, ele é uma maldição que questiona, mas ele age como criança às vezes. Ele de fato se comporta como se o mundo fosse um parque de diversões. Ele vive praticamente para satisfazer os seus desejos. Ele com certeza seria adepto de uma antiga filosofia grega chamada hedonismo. A filosofia que visa a busca constante do prazer. Não é o mesmo que a busca moderada, como é o caso do epicurismo. O hedonismo prega o prazer como um papel fundamental. Muito se fala em uma espécie de egoísmo inerente ao hedonismo. Ou seja, ao se concentrar em sua própria busca pessoal de prazer, os hedonistas se colocam antes dos outros e negligenciam suas responsabilidades. Ou seja, para eles, se você quer fazer uma coisa, simplesmente faça. Não faz sentido você não fazer o que você quer. Se você não está satisfeito com a pessoa, simplesmente tire ela do seu caminho. Se você deseja alguma coisa, não tem motivo para você não querer fazer aquilo, mesmo que isso prejudique outra pessoa. O que significa que na visão dele, se você quer fazer algo, não existe motivo para você não tentar fazer. É a definição do Marrito mesmo, velho. Parecido com o de serial killers. Inclusive, muitos deles justificam seus atos exatamente dessa maneira. Segundo Eric Hickey e Steven Yeager, serial killer é alguém que assassinou pelo menos 3... Se eu não me engano, eu já vi uma entrevista do Charles Manson usando esse tipo de justificativa pra dizer o porquê que ele fez tudo que ele fez. Segundo Eric Hickey e Steven Yeager, serial killer é alguém que assassinou pelo menos 3 pessoas em pelo menos 3 ocasiões diferentes, com um intervalo entre os assassinatos. E é claro, eles teriam diversos motivos diferentes para cometer os crimes. Não existe um padrão específico. Especialistas afirmam haver 4 tipos: o visionário, o voltado para a missão, o de poder ou controle e o hedonista. E esse último possui as características do Marrito. O serial killer desse tipo utiliza as matanças para suprir os seus desejos. Ele brinca com os humanos, ele usa os humanos para fazer experimentos. Como fantoches. Assim, ele consegue mudar a forma de uma pessoa apenas tocando nela. E é interessante essa característica no personagem porque ele representa o ódio humano e ao tocar em uma pessoa ele consegue mudar a composição orgânica daquela pessoa. O que faz ele fazer coisas bizarras, né? Como diminuir um humano até ele ficar bem pequeno e também esticar expandir pra caramba. Se o ódio da humanidade estivesse nas mãos dele. E quando ele toca outra pessoa, é como se ele estivesse transferindo esse ódio. É como se significasse metaforicamente que o ódio daquele que odeia afeta a pessoa odiada. Ele tem aquele diálogo, né, interessantíssimo com o Junpei. Ele não escondeu que ele era uma maldição. Ele não escondeu o que ele fazia com os humanos. Porque o ódio estava consumindo o Junpei, que tinha sofrido bullying, tinha sofrido agressão, e ele nem conseguiu ver o Marrito como uma ameaça direta pra ele. Então o Marrito é como se fosse um espelho nosso que a gente não gosta de ver. Então ele acaba sendo um reflexo daquilo que escondemos. Na psicanálise chamamos isso de eu amo esse canal, na moral. Termo cunhado por Freud para descrever a nossa tendência eu amo muito esse canal. a rejeitar o que não gostamos em nós mesmos. O psicólogo Brad Reed descreve ainda a projeção como nossa necessidade de sermos bons, o que nos faz projetar a maldade para fora e atacá-la. A psicóloga clínica Dana Haron fala que as coisas que as pessoas odeiam nos outros são as coisas que temem dentro de si mesmas. Ela sugere pensar no grupo ou na... Essa frase é perfeita pra resumir todos os homofóbicos do mundo, tá? Essa frase é perfeita pra resumir todos os homofóbicos no mundo. Escutem de novo. Como nossa necessidade de sermos bons, o que nos faz projetar a maldade para fora e atacá-la. A psicóloga clínica Dana Haron fala que as coisas que as pessoas odeiam nos outros são as coisas que temem dentro de si mesmas. Ela sugere pensar no grupo ou na pessoa-alvo como uma tela de cinema, na qual projetamos partes indesejadas do self. A ideia é: eu não sou terrível, você é terrível. E com certeza você já presenciou isso. Alguém que critica o outro e faz algo simplesmente igual ao que ela critica. As emoções do Marrito, é claro, são polarizadas, né? São perversas, não tem um lado bom, afinal ele não é humano. Mas no livro Why We Snap, do neurocientista Douglas Fields, ele vai falar que todos nós temos capacidades de praticar alguma violência, dependendo da situação. Isso não é algo próprio da natureza humana, sair matando todo mundo. Até porque a gente é um ser social. Ou seja, não temos a mesma natureza que o Marrito tem. O córtex pré-frontal
ventromedial, que é uma área do Nossa. cérebro responsável pela nossa percepção, dependendo da forma que ela é afetada, isso pode mudar algumas atitudes nossas. Estudos mostram que pacientes com lesão pré-frontal têm dificuldades na tomada de decisões e no raciocínio social. Um caso bastante famoso é o de Phineas Gage, que teve ali uma barra de ferro que perfurou o seu queixo até o seu... Eu conheço essa história! Eu conheço essa história! Onde foi que eu vi isso, meu Deus? Foi num Nerd... Eu acho que foi num Nerdcast, mano. Eu acho que foi num Nerdcast. Nossa senhora, deixa eu ver isso aqui. Vai ser bom lembrar. E isso é uma história real, tá, gente? Isso é algo real. social. Um caso bastante famoso é o de Phineas Gage, que teve ali uma barra de ferro que perfurou o seu queixo até o seu crânio e mesmo assim ele continuou vivo. Porém, seu comportamento tinha mudado drasticamente. Tornou-se despreocupado e passou a ter uma conduta social inapropriada, justamente por essa área de tomar decisões e planejamento ter sido afetada. Só que assim, a maioria dos humanos tem sim empatia. Isso é mostrado desde a infância, desde quando a gente é bebê. Ou seja, desde bebê já nos sentimos mal em machucar alguém. Bebês já mostram ali uma capacidade do que chamamos de espelhamento, que seria a forma que eles copiam o comportamento de outra criança com o objetivo delas se conectarem. Com o espelhamento, vemos as ações dos outros e nosso cérebro Mano, eu tô aprendendo tanto com esse vídeo. Realmente fazendo a atividade nós mesmos. Na verdade, esse tipo de habilidade prepara o terreno para a gente desenvolver a empatia. Só que isso não funciona para as maldições como o Marrito. Como ele fala, poderíamos até ter ganhado o intelecto, mas não é motivo para não fazermos o que fazermos. Para ele é um instinto. Ele me lembra muito aquele personagem do Parasite, o Mig. A Mig sempre tá falando em instinto. Nem todo mundo de fato se preocupa com o outro. E o Marrito poderia estar certo nessas pessoas, mas a maioria da população, sim, consegue ter empatia. Porque estamos falando de uma faixa pequena da população. Pessoas com maiores níveis de psicopatia parecem ter uma amígdala menos reativa. A amígdala é essa que está relacionada às nossas reações emocionais, o que estaria associado a uma maior insensibilidade. O epicurismo seria uma filosofia interessante para o Marrito conhecer, já que seria uma filosofia mais em busca dos prazeres, só que de forma moderada, pois como fala Epicuro, nada é suficiente para o homem cujo suficiente é muito pouco. Curta, se inscreva, compartilhe. Eu não entendi essa frase. É apenas o começo. Essa frase final eu não entendi, gente, desculpa. Essa frase final eu não entendi, tá? Mas tem uma parada que eu gosto muito nesse canal. É que ou eu confirmo que eu entendi o personagem direito, ou eu aprendo sobre um personagem que eu não entendi direito. Eu saio satisfeito das duas formas, porque eu vejo um psicólogo falando de um personagem que eu, tipo, consegui entender a complexidade, o perfil. E eu vejo o cara concordando ou falando exatamente as mesmas coisas que eu penso sobre o personagem. Eu falo assim, porra, tô entendendo. Entendi a história, entendi o personagem. E aí agora, como é o caso do Marrito, é um personagem que eu achava que eu tinha entendido, mas eu tava tendo uma análise muito leve. Muito leve. Na hora que ele falou sobre o hedonismo ali, eu falei, caralho, velho, como é que eu não percebi isso? Na hora que ele falou também da força do ódio, da forma como o ser humano, ele vive carregado de ódio, que acaba tipo, despejando esse ódio pra cima de outras pessoas e coisas do tipo. Eu não tinha percebido isso antes, velho. Mas é isso, até a próxima e eu fui.